Abra sua Bíblia em 1 Reis 19 e vamos começar lá em um momento. Deixe-me meio que criar um contexto. 1 Reis 19. Sabe, se você mora num lugar como Redding está em uma seca já há algum tempo. Uma seca nem sempre significa ausência de chuva. Pode ser só menos chuva. Para ilustrar, digamos que você mora em uma área que nos últimos 100 anos teve uma média de 30 a 35 polegadas de chuva por ano e foi reduzida a 15 polegadas por ano. Isso é uma seca. Não quer dizer que não tem chuva, só quer dizer que chove menos. Mas aqueles que nascem nesse tempo de 15 polegadas por ano pensam que isso é normal. Aqueles que nascem no reino, fora do avivamento, pensam que não ter avivamento é normal. E então começam a julgar o grande derramar do Espírito como excesso. Nós tendemos a julgar o que está acontecendo para a nossa própria experiência ao invés da Bíblia. Ao invés da história, a história revela o poder e a magnitude da Bíblia. É possível estar vivo e amar a Deus verdadeiramente, mas começar a avaliar e julgar todo ao seu redor pelo que já experimentou. Na verdade, nunca dizemos isso, mas nunca pensaria de forma consciente. Mas tendemos a julgar o que Deus está fazendo em outra pessoa pelo que já experimentamos, e geralmente é pelo que não experimentamos ainda. Aprender a reconhecer a mão do Senhor. A presença está lá, é a única segurança. Você diz, isso é bíblico? Não me faça começar. É uma pergunta apropriada, mas feita por pessoas com limitada exposição à Bíblia. Em Atos 2, há um grande derramado do Espírito Santo. E Pedro aponta para Joel 2 e diz, Deus planejou isso? E aqui está onde ele falou sobre isso. E ele cita essa passagem de Joel. E nesse trecho, ele fala sobre coisas que iriam acontecer. Haveria sonhos e visões e todas essas coisas que aconteceriam, um grande mover de Deus. E nada disso aconteceu em Atos 2. E todas as coisas que aconteceram no capítulo 2 de Atos não foram mencionadas em Joel 2. Mas o Espírito Santo, sobre Pedro, disse, isso é aquilo. Não vai bater se está tentando ticar os pontos. Um checklist. Mas bate perfeitamente quando vê os caminhos de Deus revelados nessa manifestação são consistentes com os caminhos de Deus revelados naquela manifestação. Tive uma situação, alguns anos atrás, a coisa mais difícil que já experimentei até aquele momento. Tive algumas outras que colocaram essa no pó, foram muito maiores, mas naquela época essa foi a minha maior montanha. Isso foi um grande desafio para a minha fé. Na verdade, para ser honesto, era oposição sobre algo que o Senhor estava me dirigindo. Mas as pessoas mais próximas de mim não viram. Com o tempo eles entenderam, sabe? Não posso ser específico, eu quero proteger os culpados. E teve essa noite, durou dias, mas houve uma noite específica em que, não me lembro exatamente, diria 5 a 6 horas. Não me lembro se eu mencionei isso antes aqui. Toda vez que abri a Bíblia, e se abre assim, toda vez que abri a Bíblia, ele falava especificamente sobre o que estava acontecendo na minha vida naquele momento. Ele me alimentou de forma tão extrema, tão abundante.
Era como se pudesse abrir em qualquer lugar e ele falasse comigo. Eu não recomendo isso como uma maneira de ter direção do Senhor, mas às vezes o Senhor vê a fragilidade e a dificuldade do momento. E é como se ele dissesse, escute, você está numa bolha de graça, não tem como não ver. Isso foi o que ele fez. Ele se estendeu a mim de uma forma tão linda por 5 ou 6 horas. Vamos ser honestos, se tentar receber instruções de Deus dessa maneira, pode ser, Judas foi, se enforcou. Oh, vai, faça o mesmo. Sabe? Você não quer receber a direção do Senhor dessa maneira. Às vezes, queremos atalhos para ouvir a Deus, em vez da responsabilidade de alimentar nossas almas com a Bíblia de forma constante. Mas nesse momento, foram 5 ou 6 horas, em que ele falou comigo vez após vez após vez. E naquela noite, já era tarde à noite, eu estava perguntando a ele, por quê? Não porque ele estava me dando tanta comida. Não foi uma pergunta para desafiá-lo. Era tipo, estou curioso, sinto que nesse momento em que não consigo escolher um versículo ruim. Ele falava tão intimamente nos detalhes do que estava pensando, do que estava orando, estava com medo, do que estava preocupado, do que estava acontecendo com meus amigos, e todas essas coisas que estão girando. A cada palavra, mais palavra de Deus me fizeram vivo e me deram perspectiva. Eu nunca esquecerei isso. Já faz mais de 40 anos. Foi direcionado a este capítulo. Foi direcionado a essa história. Uma história que acho que não tinha lido, já li a Bíblia toda, obviamente já li, mas quanto sabe que você pode ler algo e não entender, e semana que depois você lê a mesma coisa e diz, oh, estava lá. Devia estar dormindo naquele dia, algo assim, sonâmbulo. Mas vamos ler isso juntos, então deixe-me falar. Hoje não é tanto um sermão, tanto quanto mais um assunto. Sinto que estamos em 500 acres de terra e vamos caminhar ao redor dela e ver o que encontramos. Porque é este que parece para mim, essa jornada para mim agora. 1 Reis 19. Desculpem, vou tossir. Saia. Melhor. Estou melhor. Estou livre, estou livre. 1 Reis 19, 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo o tocou e lhe disse, levante-te e come. Olhou e viu que junto à cabeceira um pão cozido em pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Esse é o primeiro registro do bolo Angel Food. Na história é o primeiro, que é em comparação com demônios entrando nos porcos, criando presunto diabólicos. Temos muitas receitas na Bíblia. Aparentemente, nem sempre vamos de glória em glória. Versículo 6 de novo. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Ele comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou uma segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O Senhor tomou esse momento para Elias e intensificou o programa de alimentação, porque seria seguido de um tempo sem comida. Agora, um tempo sem comida nunca é punição. É para nos ajudar a refinar o nosso foco, para redescobrir o que Ele já nos deu. Se Ele está em silêncio, é porque Ele já falou. Alguns cresceram em casas onde a punição era, não vou mais falar com você.
Você recebeu o tratamento do silêncio. É difícil não projetar isso no Pai. É automático para mim pensar que fiz algo errado. E certamente, se alguém está vivendo em plena rebelião, se está em pecado e se recusa a se arrepender, bem, obviamente isso é outro problema. Mas quando vivemos como vivemos, para servir ao Senhor, para honrar o Senhor com tudo que somos, tudo que temos, e há silêncio, Ele quer que revisitemos nossa história. Há algo único sobre o testemunho do Senhor. Quando o Senhor fala com você através da Bíblia, ou te cura do câncer, te liberta do tormento, não importa o que seja, quando o Senhor está ativo em nossas vidas, isso cria um testemunho. E esse testemunho é uma entidade viva. Não sei como descrever, nunca consegui descrever bem, mas sei que está viva agora. Nunca morre, porque por toda a eternidade, tudo que Ele já fez por qualquer pessoa estará ativamente vivo, proclamando a sua natureza, a sua grandeza, a sua aliança por toda a eternidade. Nunca morre. Então, quando nós temos história com Deus na Bíblia, e vemos que o Senhor se encontrar conosco em certas situações da nossa vida, talvez estejamos procurando por uma direção, algo positivo, uma promoção de algo tipo. Talvez seja uma crise, não importa o que seja. Nesses momentos, lemos e Ele começa a nos alimentar. Uma história criada ali. Sublinhe, marque, faça alguma coisa para que você possa revisitar. E se vai revisitar com afeto, escute com muito cuidado. Se você vai revisitar o momento, não está conjurando, está tentando controlar, manipular a Deus, está vindo com gratidão pelo que Deus que se encontrou contigo naquela sarça ardente, você visita novamente, algo é reacendido. Está vivo nesse momento como foi há 20 anos atrás, quando aconteceu. E se pudermos aprender a lidar com nossos momentos e perceber que toda vez que chegamos a um lugar de silêncio, tudo que Ele está fazendo é me ajudar a me direcionar a minha alma para onde a sua voz ainda está ativa, no que Ele já disse, no que Ele já fez. Então, Ele me dirigiu essa porção da Bíblia e percebi na leitura dela que Ele estava me dando enormes quantidades de comida espiritual. A Bíblia diz que não vivemos somente de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Nós vivemos porque Ele fala. Nós vivemos literalmente porque Ele fala conosco e nos reconecta com aquela vida. Um cara me disse uma vez, recebo tanto de um versículo da Bíblia que não preciso ler mais. Não li o que estava na tela, mas o que apareceu na minha tela foi, você é um idiota. Você pode imaginar ir no melhor restaurante do mundo e pedir carne wagyu. Se você é vegetariano, isso não funciona com cenoura. Uma ilustração não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, só finja que você come carne. Os vegetarianos da Bethel são as pessoas mais cheias de graça, porque eles têm que me perdoar todos os dias da minha vida. Então, te amo, te abençoo. Mas vamos dizer que você se senta e pede carne wagyu dessa grossura, cozida perfeitamente, você corta a carne. Vou te manter aqui por mais 1 hora hoje. Você corta e dá a primeira mordida. Os anjos começam a cantar ao seu redor. Suas asas começam a bater. Do seu mais íntimo vem uma nova canção. Uma nova canção para o novo tempo. Provavelmente idiomas que você nunca falou antes. Você pode imaginar dando aquela mordida e dizendo, oh, foi muito bom, não preciso de mais. Quando eu terminei de comer, já estava pensando quando vai ser a próxima. Não tenho nada planejado para amanhã. Quando você prova da sua bondade, já não se restringe à completa rendição. Quando prova e vê que o Senhor é bom, você quer lançar-se completamente nesse poço de sua bondade, para experimentar tudo o que você pode, porque é a única coisa que importa.
Me lembro, honestamente, me lembro como se fosse ontem, quando ele falou hora após hora e me dirigia essa passagem da Bíblia e percebi, ok, aquela noite foi seguida por 40 dias. Se você acha que fez algo errado, vai procurar por problemas. Se você perceber a sua natureza, vai procurar a presença. Lembre-se, ele disse, vou preparar uma mesa, um lugar de intimidade e comunhão, nutrição. Vou preparar uma mesa diante de ti, na presença dos seus inimigos. Há uma graça para cada momento, há uma graça para cada estação. Mais do que o suficiente, ele é extravagante. Ele não desperdiça. Ele se certificou de pegar todos os pães e peixes que não foram comidos, porque ele não desperdiça. Acho que Deus pode te confiar com abundância se você não é desperdiçador. Algumas pessoas exibem sua riqueza pelo desperdício. Não é uma boa administração. Você nunca tem tanto que possa desperdiçar. Nessa temporada que estou há algum tempo, gosto de falar sobre isso ocasionalmente para que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Meu tempo de luto não é mais um tempo de luto, são só momentos de luto. Momentos de luto. Você não consegue ditar suas estações. Você não pode dizer, já fiz por muito tempo. Não funciona assim. Mas quando você o segue, encontra-se em lugares em Deus que você não poderia ter conquistado. Não poderia ter trabalhado para isso. Não poderia ter, de alguma forma, clamado ou declarado o seu caminho e chegar ali, porque não funciona assim. Essas são estações, são relacionais. Ele nos traz as estações, os momentos, as esferas, onde só podemos chegar lá seguindo a Ele. Jesus foi batizado na água e ele saiu, o Espírito de Deus veio sobre ele, o Espírito Santo o levou ao deserto. Se o Espírito Santo te leva ao deserto, é porque você está diante de uma vitória tremenda. Ele não nos leva a situações para sermos derrotados. Ele nos leva a situações para derrotar o inimigo em seu nome. Esse é o design das coisas. Às vezes, nessa estação em particular para mim, me pego surpreso. Surpreso com o quão feliz estou em meu coração. E sei, eu sei que é uma escolha, entendo isso. Tem um estilo de vida, como me alegrar diante do Senhor, e acredito muito nisso. Mas esse momento em particular, em que estou, não é o resultado de escolhas, além de ficar por perto. Sabe, é como esse ponteiro, uma luz no meu painel. É o valor da presença, é a única coisa que está lá. Todas as outras coisas são importantes, mas a única coisa, tenho os meus olhos nessa única coisa, é viver diariamente no melhor que posso, em constante consciência da presença do Espírito de Deus, porque Ele está me levando numa estação. E é só diferente. É diferente. Estou tão surpreso com o que vejo fazendo. Surpreso. E agradecido. Há outra passagem, entanto, que põe em contraste com essa. Quando me perguntam, muitos amigos maravilhosos pelo mundo querem saber como estou, e isso é muito bom. Não me importa falar sobre isso em qualquer momento. Não escondo nada, mas também não saio falando. Mas essa passagem, quando o Senhor falou com Israel, Ele disse que cada um pegue o maná de acordo com a sua necessidade.
o suficiente para uma pessoa, de acordo com o número de pessoas em sua tenda. Então diz, quando eles mediram por homers, seja lá o que for um homer. Sei que Barry Bonds teve muitos homers, mas estou difícil hoje. Acho que é um certo... Não sei se preciso de café, ou se já bebi demais. Ouça esse versículo. Aquele que ajuntou muito, não sobrou nada. Aquele que juntou pouco, nada faltou. Então, o negócio era que, por 6 dias, toda manhã, eles levantavam e pegavam o maná do chão para a família. E eles não podiam guardá-lo. Não podiam guardá-lo só para o dia de hoje. E aí, para amanhã, tinham que pegar novamente. Exceto no dia antes do sábado, onde eles podiam pegar por 2 dias, porque eles não deveriam pegá-lo no sábado. Então, o Senhor fez a coisa sobrenatural do sustento com o maná, onde não houve bichos e outras coisas no segundo dia, se fosse para o sábado. É uma história bizarra. Mas o ponto era, a história do maná é suficiente para cada dia? Isso é tudo? A história de Elias foi suficiente por 40 dias. E se você não reconhecer a estação em que você está, o momento em que você está, você vai tentar pegar tanto que vai perder. É uma ilustração estranha, mas trabalhe comigo. Só finge que você entendeu. Ou você perde um momento em que o Senhor fala tão profundamente contigo que Ele está criando um momentum que o levará por semanas, talvez meses, para entender. Eu não sei, para ser honesto, eu não olho onde eu estou e avalio a estação. Não estou tentando ser humilde, eu não sou inteligente o bastante. Não entendo. O que percebo é o temperamento dele. Vejo o temperamento dele, vejo o que ele está pensando e posso reconhecer sua presença. Se tiver isso, depois posso olhar para trás e descrever a estação para você. Mas quando estou nela, nem tanto. Pelo menos para mim. Talvez você possa entender, não eu. Mas quando acaba, eu posso olhar para trás e dizer, essa foi uma estação de... e descrevê-la. Mas lembre-se disso. Se vocês definem suas estações pelo seu problema, você já perdeu. A estação nunca é sobre o seu problema. A estação é sempre sobre a solução que você vai descobrir. É sempre sobre o passo adiante de expandir o reino. Deixar Jesus ser maior, mais exaltado, mais ilustrado, manifesto em uma determinada situação. Essa é a nossa vida. Nossa vida. Nós vamos literalmente de glória em glória. Nós vamos de um lugar ilustrando Jesus para outro. Eu gosto de descrevi isso antes. Lugares onde me encontrei com Deus através dos anos. A história da minha vida está nessas páginas deste livro. Posso te levar aos lugares. Lembro-me de andar na propriedade em Riverview, chorando diante do Senhor por causa de algo em meu coração, e o Senhor falou comigo deste capítulo. Me encontrei com Ele, foi uma sarça ardente naquele dia, e Ele mudou minha vida. Lembro-me de caminhar no fundo do santuário, orando, e o Senhor abriu um capítulo inteiro para mim, diferente de qualquer coisa que já tinha acontecido antes. Foi em 1979, em maio, uma tarde de quinta-feira em 1979, e afetou todos os dias da minha vida desde então. Era uma sarça ardente. Foi um momento em que me virei e o Senhor começou a me instruir, e Ele tem me instruído desde então. História. Sendo tão desafiado por causa de um problema específico que foi tão doloroso. Lembro-me de ter voado da Nova Zelândia de volta para os Estados Unidos, na primeira classe. Devemos agradecer? Na verdade, sentei lá, chorando com um cobertor sobre a minha cabeça, porque eu estava tão triste por algo, tão triste.
Me lembro de ter aberto a minha Bíblia porque vocês sabem, um avião cheio de funcionários da IBM, Apple, todos os seus projetos de negócios, grandes planos e desenhos arquitetônicos, todo mundo é à minha volta. E tem os meus planos importantes. Abro meus documentos importantes. Nunca esquecerei. Comecei a ler o Salmo 25 e ele falou comigo em todos os salmos. Acho que foram 7 ou 8 salmos, talvez 9. Ele alimentou minha alma pela próxima hora. Eu lia e era como se Jesus estivesse sentado ali, na minha frente, falando no meu ser, na minha pessoa, com versículo após versículo. Então, algo aconteceu. Eu posso ir direto ao Salmo 25, entende? Eu tenho uma história com Deus. Me encontrei com ele lá. Eu posso ir a Efésios 4, onde o Senhor falou comigo na floresta em Weaverville. Posso ir a esses lugares da Bíblia, porque tem como uma cabana na floresta lá. É esse pequeno lugar onde eu posso ir quando eu quiser. Isso não significa que é o fim disso. Significa essa plataforma de lançamento, porque Ele quer se abrir mais para mim. Ele quer me ensinar mais sobre o seu coração, seus caminhos, sua natureza, sua esperança, sua promessa para mim. E gosto de ir para a cabana na floresta, aquele versículo, aquela coisa onde você tem história. Para alguns de vocês, só conhecem o Senhor há um pouco tempo, mas se lembram do momento em que receberam a Cristo. Alguém falou da Bíblia. Adivinha o quê? Essa é a sua cabana na floresta. Pode ter sido João 3,16, porque Deus amou o mundo. Existe algum outro versículo maior na Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que quem crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Pode ser sua cabana na floresta, mas o ponto é, todo mundo tem um. E se você esqueceu onde é, pegue seu mapa e encontre-a. Porque não se trata de sobrevivência. Você vai sobreviver, é como vai sobreviver. Eu quero sobreviver prosperando. Eu quero prosperar, que seja o meu instinto de sobrevivência. Eu quero fazer isso com que, seja o que for que eu esteja enfrentando na vida, de uma maneira que, em primeiro lugar, lhe agrada. Em segundo lugar, isso pode soar egoísta, mas é que seja saudável para mim mesmo. Tem que ser saudável para mim. Quando você entra no avião e a aeromoça diz, coloque a máscara de oxigênio em si primeiro, depois naqueles ao seu redor. Sabe, se você não cuidar de si mesmo, você não estará ao redor para cuidar daqueles que você se importa. Não é egoísta cuidar de si mesmo. É uma responsabilidade. Eu te devo cuidar de mim mesmo. Por isso, a carne Wagyu. Isso foi um pouco excessivo. Mas crie sua história para que quando estiver lendo a Bíblia diariamente e ler esse versículo, você diga, oh, Deus, nunca esquecerei como você me encontrou aí. E algo começa a acontecer. Não é sua imaginação recriando, é o fato de que está se encontrando com o Eterno, cuja voz ecoa por toda a eternidade. E isso que ele falou jamais será esquecido. Por algumas semanas, a verdadeira prioridade da minha vida é a simplicidade. Só para simplificar. Mencionei isso na semana e uma senhora veio até mim e ela estava falando comigo sobre, acho que era vinagre balsâmico, algo assim. Mas quando você o cozinha, é redução, você o reduz e fica mais intenso. Então, simplicidade intensifica o que é importante. Intensifica. Ela acrescenta a tudo que é aquilo que você está dizendo sim, entende? É como se pudéssemos ter uma dúzia de coisas acontecendo na nossa vida. Mas não é essa estação para mim. Você pode ser para você, mas para mim é que eu tenho uma luz no meu painel e é a presença de Deus. É o seu temperamento, o seu coração. O que posso sentir vindo dele.
Sempre envolva a Bíblia. Sempre. Sempre. Não posso passar um dia sem ler a Bíblia. A última vez que me lembro de não ler a Bíblia, acordei às 2 da manhã com pedras nos rins. Essa é uma experiência que você não quer ter nunca mais. Meu Deus, foi horrível. Benny estava em um retiro, eu tinha as crianças em casa, então eu chamei meu médico, ele disse, eu te encontro no hospital, eu disse, eu não posso dirigir. Então ele veio me buscar, liguei para o Chris, encontre-me no hospital. Eles me internaram de manhã cedo e me deram morfina. Que droga maravilhosa! Meu Deus! Estou falando sério. Não estou tentando promover nada, só estou dizendo que meu coração estava cheio de gratidão quando subi as alturas. E quando tudo acabou, eu vim e não li a Bíblia naquele dia. Não tinha certeza se lembrava como ler naquele dia, mas estava bem feliz. Vamos colocar assim. Não vou, não posso. Não é como que se fosse uma grande disciplina. Há disciplina envolvida, acho. Mas nunca vira disciplina. Não preciso mais de disciplina para ler o livro. Tornou-se parte do meu respirar. É a minha respiração. Estamos vivos porque Ele fala. Estamos vivos porque Ele fala. E eu quero engajar, quero ler com Ele. Quero sentar e ler. Escute isso. Ele diz, quando passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. Ele não disse se. Ele disse quando. E não é... Ele não disse, quando passar pelas águas e pelo fogo, está passando por algo que criei para você. É um problemão e espero que você consiga. Não é isso. É um pai dizendo, escute, você ainda está em um planeta cheio de pecado. Há coisas que acontecem na vida que nunca foram feitas para você, mas acontecem da mesma forma. Então, estou te dando uma resposta antes que tenha a pergunta. Estou te dando uma solução antes que tenha o problema. E aqui está. É a minha promessa. Foi o que ele fez no Salmo 23. Vou preparar uma mesa diante de ti na presença dos seus inimigos. Está lá. Está lá. Não permita que uma estação seja definida pelo seu problema. Se levante. No primeiro culto disse, gostaria de falar por mais 1 hora. Parecia que eu estava ameaçando. Eu não estou te ameaçando. Às vezes você chega a estações em que não está procurando uma ideia para compartilhar, ou uma mensagem, um sermão, uma palavra profética. Tudo que você tem é o privilégio de fazer é conversar sobre os seus momentos. Fale disso e ande pelos 500 acres e veja se faz sentido. E sinto que o que está acontecendo na nossa adoração, não quero dizer que está ficando melhor, só sei que eu estou ficando melhor. Sei que algo está acontecendo em mim, dia após dia, nessa presença gloriosa, que tem sido, pelo menos para mim, parece estar aumentando semana após semana, por um bom tempo. Sou tão grato. Mas sinto exatamente o mesmo em casa. Essa mesma graça quando me levanto de manhã, quando vou dormir à noite, é exatamente a mesma graça. Não posso viver sem alimentar continuamente minha alma daquilo que coloca sua vida em evidência em mim.
Assim, minha oração é: Pai, nos ajude a simplificar de forma correta, faça-nos hipersensíveis ao Espírito Santo, ao seu temperamento, a maneira como você pensa, de quando se move num lugar. Quando começa a fazer algo em nossas casas, onde é aquele momento em que nos tornamos conscientes da sua presença dirigindo pela rua. Esses momentos nos ajude a nos engajar plenamente contigo, nesses momentos em que criou para nós. Seja alto e óbvio, ou sutil e fácil de não perceber. Ajude-nos com essa consciência de sua presença, que nos permite não perder nada. Oro isso em nome de Jesus.